Oi, gente, bom dia, boa tarde, enfim. Galera, hoje a gente vai falar um pouquinho sobre ideologia e eu acho que vai ficar legal, tá? Bom, nós já falamos sobre cultura, né? Falamos de etnocentrismo, relativismo, diversidade e hoje a gente vai falar sobre ideologia. Quando nós falamos o termo ideologia, ele pode ter vários significados, né? No decorrer dos anos, muitas foram as ideias, né? Muitos foram os teóricos que trabalharam esse conceito, tá? Então, como sendo uma ideia falsa, como sendo uma meia-verdade, como sendo uma forma ou um instrumento da classe dominante, né, sobre a classe trabalhadora, né? Então a gente vai pensar o seguinte: quando eu falo sobre ideologia, eu tô falando a respeito de um discurso, tá? Mas é um discurso qualquer? Não, tá? É um discurso que ele se propõe como sendo universalmente válido, é um discurso homogêneo, tá? Que ele vai possibilitar o quê? A disseminação das ideias, dos valores de uma classe dominante. E ao mesmo tempo, essa ideologia, ela busca neutralizar qualquer contradição que exista dentro desse sistema. A coisa é bem simples. Eu dou voz à classe dominante, vendo aquilo que eles acreditam como sendo algo bom, né? Como sendo aquilo que é socialmente válido. Ao contrário, tá? Eu anulo todo o discurso, toda forma de pensar. Ou quando anulo, eu procuro tirar o crédito desse discurso, tá? Das classes que não são dominantes, né? Bom, gente, então como é que eu posso dizer? Eu busco anular todas essas contradições e a desigualdade e tudo que existe no nosso dia a dia. Então hoje a gente vai falar sobre 3 correntes muito rapidinhas que vão falar sobre essa questão da ideologia. Nós vamos falar sobre o italiano Antonio Gramsci, sobre o francês Pierre Bourdieu e sobre os alemães Theodor Adorno e o Max Horkheimer, enfim. Bom, quando eu tô falando de Gramsci, né, sobre Antonio Gramsci, nós temos que pensar que ele é um teórico italiano, tá? Que vai viver nesse período aí, antes, né, entre guerras, né? E ele vai ter uma produção científica feita principalmente enquanto ele ainda tá preso, enfim. Mas ele vai criar um conceito interessante, que é o conceito de hegemonia. Quando eu falo hegemonia, é uma palavra que a gente usa pouco no cotidiano. Nós estamos falando sobre supremacia, ok? Quando eu falo de supremacia, é quando eu tenho um grupo, um país, uma sociedade, que exerce um poder sobre o outro. Um poder o quê? Supremo, entendeu? Bom, um poder supremo é aquele que não se quer, não se pretende ser contestado, ok? Então, para eu exercer esse poder, eu posso utilizar somente da força policial? Posso, devo, não devo. E não devo, por quê? Porque se eu utilizar somente a questão policial, somente o medo, né, das pessoas, do meu domínio, né, eu vou criar aqui, ó, muito barulho aqui embaixo. Eu vou ter gente que tá esperando um vacilo meu aqui, né, ou se organizar para tentar fazer uma revolta, uma rebelião, uma revolução. Então, não é a maneira mais inteligente de exercer domínio, né,
sobre o outro. Então, qual seria mais inteligente, professora? Nós vamos associar a questão da polícia, inicialmente, mas principalmente eu tenho que acionar a questão do consenso. Eu tenho que fazer com que a população aceite, acredite que aquela minha ideia, ela é sensacional. Eu tenho que fazer com que o meu projeto político, com que o meu projeto social, com que ele seja aceito, né? Mas ele não vai ser aceito via força, ele vai ser aceito via consenso. As pessoas, nossa, mas isso aqui é muito melhor do que aquilo que a gente fazia antes, né? Então, é através, né? Eu começo, às vezes, com uma força bélica, enfim, policial, coercitiva, mas eu tenho, essa minha dominação, ela tem que caminhar via consenso. E essa dominação, ela vai caminhar via consenso, principalmente através de elementos culturais, né? Gente, se a gente parar pra pensar, a gente escuta muita música, né? De língua inglesa, né? Principalmente de origem norte-americana. Os filmes que pegam as grandes redes de cinema, né? Os cinemas, mas são os filmes de Hollywood, que vendem essa ideia da supremacia norte-americana, né? Que vendem essa ideia de que os Estados Unidos está ali para poder, como é que eu posso dizer assim, salvar a humanidade. Já reparou? Todos os filmes de fim de mundo é um cientista, é o presidente americano, que tá lá fazendo um esforço sem igual para poder salvar o mundo, né? Então todos, em certo sentido, são devedores, né? Dos Estados Unidos. Então tem esse consenso, ele vai vir via, principalmente cultural, né? Onde eu vou ter uma dominação moral, né? Onde eu vou ter uma dominação intelectual daquele povo. E isso quando eu tenho essa adesão muito forte, é muito difícil romper essa questão de subserviência, sabe? De estar abaixo de. Bom, mas o Gramsci falou também que existe a possibilidade de movimentos contra-hegemônicos, ou seja, né, que vão tentar, não vou dizer acabar, mas tentar colocar também a sua forma de pensamento, já que quando eu tenho um pensamento hegemônico, todas as contradições elas são colocadas de lado, né? A gente tem que pensar muito nisso. Bom, então esse movimento contra-hegemônico, não, ele vai ser elaborado que ele vai chamar assim, por pesquisadores, por intelectuais da classe trabalhadora, que vão se utilizar dos mesmos meios, tá? Da classe dominante. Quando eu faço utilizar o mesmo meio, eu não vou utilizar a polícia, nada disso. Mas eu posso divulgar. Hoje ainda é até um pouco mais fácil. Por exemplo, eu posso divulgar um canal meu no YouTube, tá? Em que eu tô fazendo contestação, eu tô provocando o questionamento das pessoas. Eu posso me lançar como cantora, como música, como compositora, e tá botando letras nas minhas canções que provoquem, né, essa contestação, essa reflexão, né? Eu posso me utilizar de espaços de jornais, por exemplo, para poder tentar colocar uma matéria, uma carta do leitor, né, em que eu vou contestar a mensagem passada ali. Então, é um movimento organizado dessa classe trabalhadora com o objetivo de fazer com que as suas necessidades, também a sua forma de ver, de pensar, também que ela tenha espaço e vez, né? E se esse projeto contra-hegemônico der certo, até se libertar dessa relação aqui de subserviência para uma, né, relação mais vertical, para uma relação mais horizontal, né, onde eu tenho uma relação mais de igualdade, ok? Bom, eu também tenho Pierre Bourdieu, tá? Francês.
ele vai criar um conceito muito interessante que a gente vai chamar de violência simbólica, tá? Quando eu falo sobre violência simbólica, eu falo sobre a questão da naturalização de algumas coisas da história. O que eu quero dizer com isso? Vamos pensar aqui junto. Lógico, isso está em franca decadência, mas foi o exemplo que me ocorreu no momento. Vamos pensar nessa questão da mulher como frágil, né? Essa questão, a mulher é o sexo frágil, tem coisas que têm que ser feitas exclusivamente por homens, enfim. Isso, durante milênios de dominação masculina, essa forma de ideia é amplamente divulgada. E acabou que muitas mulheres, até hoje, elas se acreditam nesse discurso. Gente, isso aqui é serviço para um homem, isso aqui é não sei o quê, né? Não, isso aqui tem que ficar por conta do meu marido. Nada, não. A mulher tem que cuidar da casa, né? O marido tem que prover, né? Lógico que a maioria das pessoas não pensa assim, né? Não mais, mas ainda tem mulheres que acreditam, né? E aí a gente tem que pensar nessas questões. Então eu naturalizo aquilo ali, né? Aquela ideia, aquela coisa é algo natural. E aí as pessoas, quando eu penso que alguma coisa é natural, né? Por exemplo, é natural a água não ter sabor. Natural. Ótimo. É natural a mulher ser o sexo frágil? É natural, né, eu dizer que o negro ele é inferior intelectualmente? Durante anos isso foi natural. E aí, não que isso esteja correto, por favor, mas durante anos, milhares, milhões de pessoas acharam que isso eram coisas tidas como de maneira tão natural que não possibilitavam nenhuma forma de contestação. Isso a gente vai chamar de violência simbólica, né? Eu naturalizo diferenças, né? Não, isso sempre foi desse jeito. Então, é assim até morrer. Então, não é porque uma coisa é daquele jeito que tem que ser daquela forma até morrer, tá? Esse controle ideológico, em certo sentido, ele promove um distanciamento, ele serve para promover um distanciamento entre as classes sociais, né? Para dizer, olha, você é desta classe e você é de outra classe. Gente, vamos pensar uma coisa, por exemplo, as regras básicas de etiqueta. Senta na mesa, talher de um lado, né, faca de um lado, garfo do outro, copo disso, copo daquilo, copo de vinho, né, 500 milhões de colheres, garfinhos, sobremesa, né? Se você vê uma mesa assim, dessas lindamente postas, né, aí você vai das regrinhas lá que você aprendeu de etiqueta, mas para que aquilo ali foi feito? Não que a pessoa precise de 5 garfos diferentes, 3 facas, né? Não, ninguém precisa disso efetivamente para comer. Mas é uma forma de diferenciamento social. Ou seja, eu tenho aquela mesa, copo de água, copo né, do vinho para sobremesa, copo do vinho para jantar, né? Aquele vinho harmoniza com qual entrada. Quando eu tenho aquilo ali, as diferentes taças e tal, eu tô o quê? Eu tô, em certo sentido, mostrando para o outro diretamente, né, a minha posição social. Eu tô me colocando numa posição aqui, olha, eu sou da determinada classe. Então, por exemplo, se você se vê às vezes numa mesa dessa, você fala assim, gente, por onde eu começo, né? De que jeito que eu vou... A coisa mais simples, né? Fazer uma refeição. Mas como que eu vou fazer isso? Então, ela serve como um distanciamento entre as classes sociais. E por último, que eu vou fazer até 2 videozinhos depois, ou um videozinho, enfim,
vai se falar sobre Adorno e sobre Horkheimer, tá? Eles vão criar o conceito de indústria cultural. Não vou me aprofundar nisso, mas só porque quando a gente fala de indústria cultural, eles vão pensar nessa produção em massa, tá? De cultura, né? De elementos da cultura. Então ele vai fazer uma exploração comercial da cultura, ao mesmo tempo que vai, digamos assim, vulgarizar essa cultura. Quando eu tô falando de vulgarizar, eu não tô falando necessariamente de uma conotação sexual. Eu tô falando de eu deturpar o sentido de uma determinada prática cultural para que ela tenha maior, digamos assim, visibilidade, né, ou viabilidade, enfim, de se tornar algo mercadológico, de se transformar em uma mercadoria, né? Esses dois pesquisadores, eles perceberam, né, que essas empresas que estavam visando a produção cultural em massa, elas viziam, a única coisa que elas visavam era a questão do consumo, da própria lucratividade e de uma adesão àquele sistema. Então, a partir daí, a gente vai para as próximas aulas, tá? Beijo!